encontra uma pessoa bem bonita do seu lado, dê um sorriso. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima. Não, é só olhar para o pastor Carlos. O pastor Carlos está em forma, né, pastor? Esse povo ri demais. O povo de vigília não vale muita coisa, né? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com os irmãos, revendo amigos, conhecendo amigos, falando para a igreja que vai morar no céu. E quem dera a trombeta tocasse hoje. Se tocasse hoje, daqui só 2 crentes subissem, um sou eu. Quem é hoje? Eu acredito em você. Enquanto o pastor Roberto está aí sofrendo para me dar o perdão, queria cumprimentar aqui o pastor Hélio, pastor da vigília da Torre, pastor Leandro, quem é? É aquele pequenininho ali. Chegar no céu, vou arrumar uma confusão. Vou falar, porque para uns o senhor dá tanto, e para outros fica quieto. Pastor Edinaldo, quem é? Te amo. Meu sonho é ter um bigode igual vocês. Quem é o pastor Ismael? Pastor Ismael, ele não parece manequim de vitrine de shopping. O pastor Sérgio, o senhor é brasileiro? Ele me cumprimentou, eu não sei se era barulho, eu entendi tudo em outra língua. Você me cumprimentou em espírito. Jesus é bom. O pastor Fábio e o pastor Miguel. Pastor Miguel, eu já fui assim um dia. Já usei sapato assim. Que Jesus me perdoe. Brincadeira. Estou muito feliz de estar aqui. Revendo amigos, vendo aqui os cantores, o pastor Marco Aurélio, né? O pastor Marco Aurélio deu um tomo na gente. Me ligou dos Estados Unidos. Fez um terror para eu estar aqui na vigília e ele não veio. Alguém está filmando então, mandar para ele? Não, filma aí, ó. Pessoal, vocês têm o telefone dele, filma aí. Estão filmando? Tudo, pastor, isso aqui é uma convenção, então. Eu vi que eu passei por aqui, eu senti uns arrepios. Quem está filmando para mandar para o pastor Vitória? Não, eu quero no celular, eu quero chegar agora. Aonde? Lá em cima? Hey, man, where are you? Deus te abençoe, Marcos. Sei que deu problema na passagem, mas o povo veio. Nós vamos estar orando pela sua vida, para que Deus te abençoe muito, tá? Manda um abraço para ele. Um abraço, pastor Marcos. Pronto. Quem trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Amém. Juízes, capítulo de número 4, está escrito assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. E entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor, e Císera, que era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Erosete e Ramoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela juízo.
Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e eu darei eles nas suas mãos. E então me disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Amém? Amém. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo, e aperte a mão dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será levantada. Rasgue os céus sobre esta vigília. Manda anjos de fogo descer aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite. Adoração. Fala conosco, é o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz amém. Os que podem então do seu assento aplaudindo a Jesus por todo o tempo. Entre dois sonoplastas, se vocês puderem vir aqui só para ouvir o Roberto, que ele vai fazer um pedido para vocês. Se conseguirem atender, essa caixa da direita acho que estourou o brinquedo dela, está uma chiadeira aqui. É isso, está começando a chegar ao som. Se melhorar, vai ganhar uns 50 mil. É isso. Vamos tentar melhorar um pouquinho mais. Alguém vira essa caixa um pouquinho para baixo, que ela está inteira virando para mim. É isso. Não, aí vai pegar de flor, aí o som não chega. Isso. E essa aqui, parece que o cabo não vai mais para trás. Se for é o vaso que não vai. Vamos tentar empurrar o vaso para lá. Isso. Só não pode quebrar o vaso que é muito chique. Não, para lá assim, o som não vem para mim. Isso vai dando glória a Deus. Então agora nós vamos ter que estourar. Não, deixa. Tentando evitar a chegar. Um pouquinho de agudo para que som. Isso. Você consegue dar uma coisa no pé? Um pouquinho de volume? Porque eu vou pregar só até às 6 da manhã. Então, isso. Se ficar desse jeito, você vai ganhar 53 beijos. Olha, pelo sorriso dele, ele está carente. No fim da vigília, todo mundo deu um abraço. Muito obrigado, querido. Às vezes eu vou dar um grito, a Luciana vai ficar vermelha, mas não se apavora não, tá? Eu não grito a mensagem inteira não, tá? Porque senão eu grito, você vai mexer e o som se perde, tá bom? Graças a Deus. Deixa eu só esse moço terminar de tirar uma foto bem bonita. Agora todo mundo encontrando um lugar para sentar, para ficar, porque agora eu vou pregar. Eu sempre
digo que pregar em vigília para mim é uma grande honra. Alguns amigos aqui já estiveram em algumas vigílias que eu preguei e eles sempre me ouviram falar isso, sempre vão ouvir. Primeiro porque vigília não é culto de crente normal. Os normais estão em casa numa hora dessa, tomando uma sopa, assistindo um filme. Só vem para a vigília gente pinela. Só vai para a vigília gente maluca. E é no meio dos malucos que habita a glória de Deus. Porque para malucos Deus pode falar na linguagem dos malucos. Para os normais Deus tem que falar e explicar. E aí quando o normal escuta algo que ele não entende, ele diz: isso não é de Deus, ou isso é impossível. Agora o crente maluco não, se Deus fala para ele: eu vou plantar asas nas suas costas, ele fala assim: eu já vou logo tirar o brevet porque eu vou voar. Porque ele acredita em tudo que Deus faz, em tudo que Deus faz. A mensagem desta madrugada há de ser uma das mensagens mais lindas que você já ouviu na sua vida. Então abra o coração, abra a sua mente, e se puder de vez em quando abra a boca também, para dar bastante glória a Deus. Porque senão daqui a pouco os irmãos começam a dormir, aí a gente pensa que o irmão foi arrebatado e foi nada. E aí o crente quando dorme em vigília é uma graça. Se for pentecostal ele dorme, quando você acorda ele já acorda falando em línguas. Acho que é só para mostrar que não estava dormindo, não é para fingir que não estava dormindo. A minha sogra, olha o que eu estou lembrando. Gente, depois da meia-noite vocês vão perdoando, né? A minha sogra, ela estava num culto uma vez de vigília e de repente ela começou, estava orando, daqui a pouco ela falou assim: Átila. Minha irmã falou: quem que é Átila, irmã? É um anjo? Não, é o meu cachorro, eu estou dormindo aqui. No meio da oração ela foi chamar o cachorro. É só Jesus na casa. Pastor Roberto, onde a música também? O texto que eu li na carta escrita aos Juízes, ou no livro dos Juízes, um dos livros mais lindos da Bíblia, escritos num período distante de nós, um período em que Israel não estava mais no Egito, não estava mais no deserto. Israel havia entrado em Canaã. Diga comigo: Canaã. Você sabe que tudo que está escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso aprendizado. A carta aos Hebreus disse que tudo que já foi um dia, que sirva para nós como modelo, como tipo, como sombra, como analogia. Assim como nós temos uma igreja no Novo Testamento, havia uma igreja no Velho Testamento. E esta igreja não era conhecida por nome de igreja, porque a palavra igreja é uma palavra grega, e a palavra grega nasce depois. Nosso povo, o povo de Deus, vivia lá com uma língua que era extinta, que é o aramaico. Então não havia o termo igreja. A palavra igreja vem do grego, é eclésia ou eclesia, chamados para fora. Olha que interessante, a igreja do Velho Testamento, eu acho que eu sou um dos poucos que falam isso. Havia uma igreja no Velho Testamento, é a igreja do Antigo Pacto. Uma igreja que não funcionou, não vingou, não deu certo. E ela nasce exatamente como nasce a igreja do Novo Testamento. A igreja do Velho Testamento nasce através dos 12 filhos de Jacó. E esses 12 filhos compõem 12 tribos, e as 12 tribos dão vida à nação de Israel, chamada por Deus de povo eleito. Essa palavra também é dita a nós: eis aqui o povo eleito de Deus. Assim como eles nascem de 12 homens, a igreja nasce também dos 12 apóstolos. A igreja do Novo Testamento recebe um apelido. O apelido dela é Novo Israel. Então, tudo que foi escrito um dia foi escrito para que nós aprendêssemos com eles. Por isso existe na Bíblia o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tudo que eles falharam no Velho, nós não podemos ver repetir-se no Novo. Interessante é que nós também um dia deixamos o Egito e estamos a caminho de Canaã. O problema é que a gente não está mais no Egito, só que a gente também não está em Canaã. Se nós não estamos no Egito e nem em Canaã, onde é que a gente está, igreja? Não, a gente não está na aleluia, não. Onde é que nós estamos? E eu falei para vocês, Deus tirou Israel do Egito, passaram pelo deserto e foram para Canaã. Amém? Amém? Deus nos tirou do Egito, o mundo, e vai nos mandar para Canaã, o céu. Só que nós não estamos mais no mundo e também não estamos no céu.
Onde nós estamos, igreja? Olha para o seu irmão, diga, entendeu porque você sofre? Então aguenta o tranco. Mas fica tranquilo e não se desespere. Deserto só é deserto para quem não tem chamada. Deserto só é deserto para quem não é escolhido. Porque quem não é escolhido não sobrevive 3 horas no deserto. Eu já estive na península do Sinai. Quando passa das 2 da tarde, você chega a 55, 56 graus na sombra. Se é que você acha uma sombra lá. Maldita hora do dia que eu fui para Israel e resolvi fazer o caminho de Moisés. Crente brasileiro é tudo besta da cabeça. Em vez de Israel conhecer a terra do Senhor, não, eu quero fazer a subida do Monte Sinai. Quero fazer a fogueira santa de Israel. Amém, povo? Amém. Todo mundo, né? E fui eu também, no Taioba. E não fui sozinho, levei comigo 30 quilos de pedido de oração. Os primeiros 2 quilômetros eu tinha 30 quilos de pedido. No 3º quilômetro já foi com uns 35. No 4º quilômetro, lá no alto da montanha, eu já estava arrastando a sacola, eu tirei das costas. Quando eu estava já umas 5 horas de viagem, eu falei, meu Deus, eu vou jogar esses pedidos aqui mesmo. Cadê o buraco? É uma prova. Aí vou eu lá no alto do monte, cheguei no monte, agora vou queimar os pedidos de oração. Pergunta se pode. Pergunta. Não pode. O monte está na mão dos muçulmanos. Porque o Egito fica é um país da África. Então lá os muçulmanos dominam. Então quando você chega com um pedido de oração, eles riem na sua cara e perguntam assim, o seu Deus precisa ler? Alá entende o que está no coração. Mas o Deus de vocês tem que ler o pedido. Tira um sarro na gente. Aí eu falei, meu Deus, mas porque eu copiei da Universal. Eles trouxeram pedido para queimar na fogueira santa. Eu quero fazer a minha fogueira. Aí um muçulmano me chegou no canto e falou, há um jeito. Eu falei, como? Money, dólar, $100, $100, 10 minutos para você queimar. Quem disse que 30 quilos de papel queima em 10 minutos? Pense no inimigo operando. Me tomaram $500 porque em 1 hora não queimou tudo. Tinha que ficar empurrando com o papel, queimava um, não queimava outro. Daqui a pouco eu já não tinha mais dólar. Eu falei, meu Deus, os crentes fez o pedido, eu falei que ia queimar. Aí veio 2 muçulmaninhos, desde criança o bicho já é arretado. Chegaram em mim e falaram assim, $10. Eu falei, o que é? $10 e a gente fica aqui cutucando até queimar tudo. Aí eu falei, Jesus, se não queimar o pecado é deles. Tirei uma foto e desci. Cheguei em Brasília, fui falar com um amigo meu, Bispo Bulhões, que é deputado. Falei, amigo, em que lugar vocês queimam o pedido lá na fogueira santa de Israel? Ele começou a rir, que ele não parava mais. Eu falei, você está rindo do quê? Ele falou, Marco, você fez o quê? Eu falei, eu levei o pedido para queimar lá no Monte Sagrado. Ele falou, Marco, a gente não queima lá não, que lá não pode. Eu falei, a fogueira santa? Ele falou, não, a gente faz aqui no Brasil. E lá a gente só leva a cinza. E a gente esparrama a cinza lá na montanha. Eu falei, eu levei 30 quilos nas costas. É só prova. Aí quando você chega lá e você 7 horas para subir, 7 horas para descer, 14 horas de viagem, você começa a falar, o que eu estou fazendo aqui? Aí você escuta a voz de Deus falando assim, eu tirei o povo daqui. E o que você veio fazer aqui? Eu tirei o povo dessa terra maldita. Mandei lá para a terra de Israel. O que você está fazendo aqui? Então olha que interessante. Quem vai na península do Sinai não suporta o calor durante a tarde e o frio à noite. Chega a menos 6 graus. Porque como não tem árvores, então não tem como filtrar nem o calor e nem o frio. É inferno de dia e inferno à noite. Ninguém suporta 3 horas naquele lugar. Aí Deus levanta um povo e Ele faz uma promessa. Eu tenho para vocês uma terra prometida. Só que antes eu vou purificar vocês no deserto. Mas o deserto ninguém vive 3 horas, mas vocês vão viver 40 anos. 40 anos onde ninguém suporta 3 horas. Você está entendendo? Deserto só é deserto para quem não tem chamado. Para quem tem chamado, o deserto vira paraíso. Porque se no deserto não tem comida, Deus faz uma maná descer no deserto. Se no deserto não tem água, Deus faz uma rocha criar pernas.
Isso aqui é só para quem é espiritual. Já leu isso na Bíblia? Porque Israel caminhou 40 anos em círculos, e onde eles iam tinha uma rocha, a tal da rocha Meribá. A rocha andava atrás deles. Onde eles estavam, a rocha estava lá. E não é que a rocha saiu do Velho Testamento, veio parar no Novo. E encontrou uma mulher com sede e disse: se tu soubesses quem sou eu, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. E não é que essa rocha está aqui na vigília. Então, uma das coisas belas que nós aprendemos no deserto, o Senhor então tirou Israel do deserto e levou eles para Canaã. Diga comigo: do deserto para Canaã. O problema é que quando entraram em Canaã, na terra que manava leite e mel, Israel olhou para o céu e disse: Deus, muito obrigado por tudo, mas nós não precisamos mais de ti. O Senhor não precisa mais ser o nosso babysitter. O Senhor não precisa ser mais a nossa mãe. Agora a terra tem comida, nós não precisamos mais de maná do céu, nem de carne. Nós não precisamos mais dessa nuvem que fica aqui em cima. Não precisamos mais de fogo à noite, nem de sombra durante o dia. Deus, obrigado, o seu trabalho terminou. E chegando em Canaã, eles escolheram do meio das suas coisas, tiraram os postes ídolos, arrancaram os baalins e trouxeram, dando vida aqui em Canaã, a todos os demônios que haviam sido feitos em pedras lá na Mesopotâmia: Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. E a nação que está aqui em Canaã não é a mesma nação que saiu do Egito. É a nação que nasceu no deserto. Porque dos que saíram do Egito, 600 mil almas de guerra, homens que tinham acima de 30 anos, porque aos 30 anos vinha a emancipação do homem do Oriente Médio antigo. Por isso que o ministério de Jesus começa aos 30 anos, porque ele está emancipado, não precisa mais de pai e de mãe. Então quando a Bíblia diz: e saíram do Egito 600 mil almas de guerra, eram 600 mil homens que se alistaram no exército, que podiam ser soldados, fora mulheres, crianças e velhos. Quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Em Canaã, das 3 milhões, entraram 2. O nome delas? Josué e Caleb. Nem o pastor que Deus levantou para tirar aquelas ovelhas do inferno e levar para o céu conseguiu entrar na terra. Tamanha foi a luta e a peleja. Então essa nação que nasceu no deserto é uma nação que deveria conhecer Deus mais do que qualquer outra, porque tudo que eles comiam vinha do céu, tudo que bebiam vinha de milagre. A roupa não envelhecia no corpo deles, o sapato não envelhecia nos pés deles, eles não morriam com o calor do sol durante o dia, nem com o frio da noite. Esse povo que nasce no deserto nasceu debaixo de milagre. Agora, por favor, não se escandalize. Os que nasceram do milagre e entraram em Canaã esqueceram Deus, trocaram Deus por tudo, trocaram os atos de milagre por coisas que a terra pode produzir. Não precisamos mais orar, porque a comida já nasce na árvore, as ovelhas estão gordas no pasto, a terra produz os cereais. Não precisamos mais dessa tal rocha, esconde rocha. Agora temos os lagos, os rios. Nós temos o irmão que quando derrete manda água para o Jordão. Temos água nessa terra. Não precisamos mais de Meribá. Não precisamos mais dessas roupas milagrosas do deserto. Agora a gente pode andar na moda e usar as roupas dos países vizinhos, dos heteus, dos heveus, dos gigaseus, de todos os seus da vida, incluindo os cananeus. A nação que entra em Canaã esquece de Deus, porque não depende dele, confia na força do seu braço. E aqui eu começo a revelar os segredos da pregação. Deus não manda para vigília crentes normais, como eu disse. Então só normais para ouvir esse tipo de pregação e levar ela consigo dentro do peito e dar vida dentro das suas igrejas e as suas paróquias. Porque a geração que veio no nosso tempo
É uma geração que nasceu sob milagre. Essa geração tem esse mundaréu de carro bonito aí fora, que tem anel de formatura no dedo, que são estudados. Essa geração que tem blogs, que tem páginas de Facebook. Essa geração que é poliglota. Essa geração descolada. Essa geração só nasceu porque nós, antigos que viemos do deserto, imploramos a Deus para dar comida, para dar emprego, para dar estudo, para dar carro, para dar saúde. Porque a nossa geração nem hospital tinha, porque a gente morava no meio do mato. E no meio do mato a gente morava nas fazendas, nos sítios. E quando alguém adoecia, não tinha como pegar o telefone e ligar para o plano de saúde. A gente não tinha Unimed. Nosso plano de saúde era o velho presbítero, com a mão calejada de tanto cortar cana, capinar café ou arrancar capim colonhão do chão. E podia ser a hora que for, era bater na porta do presbítero e estava ele. Meu filho está doente, vamos orar. O velho presbítero com vidrinho de óleo na mão. Não era óleo comprado aqui na Conde Azedas, perfumado com mirra, não. Era óleo de cozinha, mas orava de verdade. E ele pegava aquela mão zorra, aquela mão gigante, botava a mão na cabeça dos filhos, dos meninos, que eram cheios de vermes, e orava. E no dia seguinte, ao testemunho, meu filho está curado. A nossa geração não tinha leis. Sabe onde era a nossa delegacia? Não era a 25ª DP, não. A nossa delegacia chamava-se Círculo de Oração. Primeiro a gente ia falar com o nosso pai espiritual, que era o pastor, que a gente respeitava. O pastor chegava na roça, a gente estava, já viu o jeca, tatu da roça? A gente sentava, ficava com o pé em cima do banco, coçando os dedos. O pastor chegava e dizia, tira o pé daí. A gente tirava na hora. A gente nem sabia o porquê, a gente não queria saber o porquê. Era o pastor falando, era o homem de Deus falando, era a boca de Deus na terra falando. Hoje, os crentes tratam o pastor de cara, como homem. É aquele lá, aquela coisa. Meu Deus! Nós pegávamos problema e levávamos para o pastor, meu patrão, pastor, me mandou embora, não pagou nada para mim, me roubou. O que eu faço? Levo na delegacia, dou queixa dele? Não, meu filho, está escrito na Bíblia que crente não leva o sermão em juízo. Pastor, mas e os meus direitos? Você confia em Deus ainda, filho? Confia. Escreve o nome do seu patrão, leva lá no círculo de oração. Nossas irmãs não sabiam ler nem escrever, só pegavam o bilhete na mão. Deixa nós vai orar. E elas botavam debaixo do joelho e oravam. E oravam. E daqui a pouco o crente está lá na igrejinha que só tinha um pandeiro, uma sanfona, dizendo, quer dar um testemunho? E o testemunho era assim, estava em casa de madrugada, meu patrão bateu lá. E disse, mulher, o que eu te devo? Homem, o que eu te devo? Vim te pagar porque eu não consigo dormir. Eu vou dormir com uma voz, vai pagar o crente, vai pagar o crente. Tem alguém aqui que é dessa época? Glória a Deus! A nossa geração era a geração do deserto. Mandamos os nossos filhos para Canaã e trocaram Deus por tudo. Trocaram Deus pela justiça, pela lei Maria da Penha. Trocaram a oração por crença em advogados de porta de cadeia. Trocaram a oração da fé pelo plano de saúde. Meu Deus! Entraram em Canaã acreditando na força dos braços, do conhecimento, do intelecto, da cultura bíblica, da teologia. Aleluia, Deus. E sabe o que conseguiram? Entristecer Deus. Aí quando Deus está triste, sabe o que ele faz?
ele vira as costas. Aí vem o inimigo e toma conta. E aí os crentes começam a ser escravizados. Aí o culto não funciona, a oração não é ouvida, a igreja não cresce, os crentes não firmam mais em lugar nenhum. O crente moderno, em menos de 5 anos, ele já foi em 10 ministérios. E quando ele não acha um que é do jeito dele, ele abre um para ele. O livro de Juízes mostra esse período. O período em que o povo não sofre mais, estão em Canaã, mas em Canaã não dão a Deus a glória que é dele. Como não dão a glória que é dele, o povo começa a se desviar dentro da fé. Israel, no livro de Juízes, por 300 anos, se curvou 7 vezes diante de outras nações. Cada período que eles se curvavam eram 40 anos de sofrimento. O período de uma geração, o tempo de nascer um outro povo. Aí quando nascia outro povo e que ouvia as histórias do povo sofrido, e dizia: nós estamos assim porque perdemos a presença de Deus, porque nós sofremos. Então esse povo agora, então nós vamos orar. Se vocês perderam, nós vamos reconquistar. Aí eles oram, e quando oram, Deus é Pai. Deus estava de costas, fica de frente. Oraram, então eu vou levantar alguém para ajudar vocês. Aí Deus levanta Sansão, Eude, Deus levanta Débora, Baraque, Deus levanta Gideão, Deus levanta Samuel. Homens que foram erguidos porque uma geração clamou. Nesse período de cair, levantar e cair, a Bíblia diz que Deus levantou um herói chamado Baraque. Diga comigo, Baraque. Mais uma vez. A palavra Baraque significa trovão. O que significa Baraque? O herói de Deus é Baraque. E Deus levanta Baraque para ele livrar o povo. A unção veio de Deus, mas Baraque era dessa geração Nutella, não era da geração raiz. Então, como ele é muito esperto, ele acha que ele pode vencer o povo com a inteligência dele. Os outros ainda não crentes, acreditavam na força de Deus, numa queixada de jumenta que só louco acredita, em 300 vasos sendo quebrados, em 300 cozinhas tocando, só coisa de louco. Os outros ainda eram mais velhos, mas Baraque, ele olhou o povo, ele olhou a terra, e ele criou um método de escape que foi fenomenal. Ele disse: gente, o reino que impera contra nós é o rei Jabim. E o rei Jabim tem um exército potente, só que o exército dele é pesado, porque é tudo feito de ferro. E se a gente possuísse as montanhas? Os carros não sobem a montanha. Lá da montanha a gente consegue matar qualquer um que tentar subir por ela. As 12 tribos acharam aquilo fenomenal e subiram alto da montanha. E lá no meio dos Alpes encontraram lugares para fazer as suas tendas. E a água, pastor, ficava no ribeiro. Eles iam buscar água de madrugada, quando o inimigo estava dormindo. E a plantação, plantavam num lugar e colhiam de noite, quando ninguém estava olhando. Baraque criou um sistema que Israel não era mais assassinado, ninguém mais morreu. Por 20 anos Israel prosperou no alto da montanha. E no alto da montanha, no seu cavalo, Baraque passava e todo mundo dizia: lá vai o trovão de Deus, eis o herói de Deus. Mas curiosamente, diz a Bíblia, e por 20 anos o rei Jabim oprimia Israel. Mas oprimia como? Se ele não tinha poder para matar, porque não alcançavam eles. A opressão de Jabim era psicológica. Pergunte por quê? A Bíblia diz que ele tinha 900 carros de ferro. Leram comigo aí? Os carros naquela época eram feitos de madeiras. Os carros eram assim: era um arco, um homem ficava em cima, 2 rodas e um cavalo puxando, igual daquele filme Gladiador. Vocês lembram do filme, na hora que eles estão na arena? Aquilo era o carro deles. São carros de ferro. Um carro de ferro chega a pesar 10 vezes mais, portanto não pode ser puxado por um cavalo, são 2. Como é um carro de ferro, ninguém tem controle com a mão só, porque os carros de madeira, o soldado vinha, ele com uma mão segurava aqui as rédeas e com a outra uma espada, ia matando de cima do carro. Esse carro é de ferro, não tem direção hidráulica para segurar 2 cavalos, e ainda a aerodinâmica do carro de ferro tem que ser com as 2 mãos. Então tinha que ter 2 soldados em cima do carro, um olhando para frente segurando os cavalos e o outro amarrado nesse aqui de costa.
2 homens, um amarrado nas costas do outro. Esse aqui com as mãos livres segurava numa mão um escudo e na outra uma espada. Então veja, vamos fazer as contas. 900 carros de ferro, cada um tem 2 rodas, 1.800 rodas de carro. Cada carro puxado por 2 cavalos. Cada cavalo, 4 patas. Então nós temos 1.800 cavalos vezes 4, 7.200 patas. Vai marcando aí. 7.200 patas trotando no chão, mais 1.800 rodas de ferro passando em cima de pedras e pedregulhos. O barulho, vai imaginando o barulho de 1.800 rodas, mais 7.200 pés de patas de cavalo batendo no chão. E o soldado que está amarrado no outro pega a espada e fica assim no escuro. Já morou de alguma forma que aconteceu isso? Você mora longe do lugar que tem a festa, o clube, a pessoa vizinha do clube não escuta nada, mas você mora num lugar mais alto, parece que o som está dentro do seu quarto. Quem já viu isso? Isso é um fenômeno da natureza. Quem está perto não escuta a porcaria do som, mas quem mora longe ou mora no alto, o som sobe tudo para o alto, porque o vento leva o som. Então imagine o barulho de 7.200 patas batendo nas pedras, 1.800 rodas e 900 soldados, porque os outros não têm escudo na espada. 900 batendo espada e escudo, tum, tum, tum. Pense no barulho. Mais soldados a pé, mais soldados em carro gritando. Jabim oprimia Israel. Uma vez por semana, uma vez por mês, ele rodeava a montanha, eles moravam lá em cima. E ele rodeava os vales, e conforme ele ia passando com os carros, ia quebrando as pedras, fazendo barulho. O barulho subia na montanha, e quando chegava lá em cima, as crianças se escondiam debaixo da mesa. As mulheres grávidas quase davam à luz. Os velhos quase tinham um infarto. Era um barulho infernal, parecia que tinha 100.000 homens fazendo barulho lá embaixo. Aí, o nosso herói Baraque saía gritando: calma, Israel, estamos na montanha, o inimigo não nos toca. Não temam. Aí quando a ficha ia caindo, pode dizer, o inimigo não sobe. Começava a barulheira toda de novo lá embaixo. Pum, pum, bam, bam. O povo lá em cima se escondia de novo em Baraque. Calma, Israel. Calma. Às vezes o pior sofrimento que a gente passa é o psicológico. Às vezes o pior sofrimento não é quando alguém te dá um tapa na cara, é quando alguém te ameaça, é quando alguém te chantageia, é quando alguém te extorque, é quando alguém diz assim: eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai ter que sair daí. Esse é o tormento. Israel foi atormentado 20 anos. E aí vem a parte pior, pergunte qual? 20 anos lá em cima, ninguém se preocupou em aprender a mexer com espada. Quem está no alto não tem luta. Quem está no alto não tem prova. Geração do alto da montanha. Geração light. Meu Deus! Geração dos direitos. Geração do venha a nós. Deus olhou e disse: mais 20 anos, morre o resto. E se sobrar só esses da montanha, o meu povo vai morrer na primeira batalha, porque ninguém mais vai saber guerrear. E se morrer o meu povo, não nasce o Messias. Se o Messias não nasce, não tem sangue na cruz. Se não tem sangue na cruz, não tem salvação. Se não tem salvação, não teria vigília. Aí Deus é obrigado a interferir. Aí Deus diz: vou curar essa geração da montanha. Vou curar essa geração Nutella. Vou curar essa geração que acha que servir a Deus é a coisa mais linda e tranquila do mundo, que Deus só quer o meu coração. Como se Deus fosse cardiologista ou açougueiro. E Deus fala: e vou fazer isso humilhando o herói. Oh, meu Deus. Aí Deus vai lá no alto da montanha e encontra uma igrejinha, Congregação das Palmeiras. O pastor não é pastor, não se escandalize, é uma pastora. Débora é o nome dela.
A Bíblia chama ela de mãe de Israel. Aleluia. Eu pensava que Débora era moça, jovem, com vigor, uma ativista. Vou para cima, vou fazer uma revolução. Nada, é uma velha. Os escritos de Israel dizem que ela tinha 90 anos. Começa a ver o milagre. A velha está lá debaixo da palmeira. As pessoas vinham pegar, tirar conselhos, ouvir as histórias. E um dia ela manda alguém que está lá perto dela: você pode chamar para mim o trovão? E lá vai alguém dizendo: onde está Baraque? Alguém encontrou Baraque e disse: Baraque, a velha da palmeira está te chamando. Baraque pega os seus súditos, lá vai ele. Peito parrudo, viril, barriga de tanquinho, queixo quadrado, espada na cintura. É o herói, é o homem do trovão. Ele passa e o povo grita: lá vai o trovão de Deus. O homem que não deixa a gente morrer há 20 anos. Ele apeia do cavalo, chega: pois não, dona Débora, que posso ser útil? Ela diz assim: Deus mandou te dar um presente. E ele: que bom, é uma broa de milho, é uma canjica, é um bando de fubá. Já se a senhora tricotou para mim um cachecol, porque é isso que velha de 90 anos faz. Ela disse: não, meu filho, Deus mandou mudar seu nome. Sério? Mas tem um nome melhor do que esse, trovão? Tem, meu filho. Qual é o nome, Débora? Covarde. Glória a Deus. Medroso. Assassino de uma geração. Deus não te levantou para isso, homem. Quando Deus prometeu esta terra, Ele disse: a terra inteira é de vocês. Deus não dá pela metade. E ela diz: Deus mandou você possuir a montanha, mas é para possuir os vales também. Sem vale, vocês não conseguem viver na montanha. Se você não é testado, você não pode ser exaltado. Se não é fiel no pouco, o Senhor não pode te colocar no muito. Se não sabe viver na caverna, se não sabe ficar na cisterna, não pode chegar ao palácio de Faraó. Se não suporta a cruz da sexta-feira, não tem domingo da ressurreição. Se não é rejeitado, não será aceito jamais. Se não é testado, nunca vai vencer. Não, mas Débora, a gente está em paz aqui na montanha, homem. Do que adianta ter paz e viver com medo? Do que adianta ter paz efêmera, passageira, que a gente acorda de madrugada com os gritos daqueles homens, com os trotes dos cavalos, com aqueles carros passando ao redor da montanha, fazendo a montanha tremer? Deus não nos fez para isso. Assim diz o Senhor: possua a terra inteira. E Baraque pergunta: como? E ela diz: porventura Deus não mandou você pegar 10 mil flecheiros? Pegue 10 mil soldados e desça do alto da montanha e enfrente Jabim, os carros de ferro, seus cavaleiros. Baraque estava quase crente. Ele foi caminhando, o diabo pegou ele. Ele ouviu o diabo e ó a proposta dele: se rir, eu te dou um cascudo na cabeça. Ele vira para Débora: qual a idade dela? Não ouvi. Débora: sim, eu vou para a batalha. Que bom, mas só se você vier comigo. Aleluia. Eu falei: para não rir. O herói barrudo Arnold Schwarzenegger de Israel está olhando para Débora, uma velha de 90 anos que mal consegue ficar em pé. E olha a proposta dele: se você vier comigo, eu vou para a guerra. Se não vier, não tem guerra. Ele achou que a velha era covarde. Pense numa mulher valente que ficou em pé e disse assim: eu vou. Só que assim diz o Senhor: a glória que era para ser sua não será mais. Deus vai tirar a glória sua e vai entregar para uma mulher. Vai entregar para uma mulher, o ser mais rejeitado daquela época. Olha Deus dizendo: quando eu quero, eu levanto o avivamento de onde ninguém espera.
quando eu quero, eu coloco o juízo sobre a minha igreja usando um profeta que ninguém espera. Quem disse que a igreja brasileira tem dono? Quem diz que eu mando aqui, eu faço ali? Quem é que pode falar isso? Porventura Deus ainda não é o Senhor? Porventura Deus não pode vir nesta vigília e pegar essa criatura do seu lado que ninguém dá nada por ela, e dentro de uma semana levantar essa pessoa em rede nacional, jornal nacional filmando? Por quê? Porque a sombra dela levantou um paralítico na Praça da Sé. Porventura Deus não pode pegar a senhora, ir no velório e quando dar um beijinho no defunto, o defunto levantar e alguém perguntar o que é isso, você dizer: a unção daquela vigília veio sobre mim. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. São currais, porque igreja é de aprisco. Nossas igrejas são mais aprisco, são currais. Currais. As ovelhas não são mais ovelhas, são cabeça de gado, que quando tem couro e carne se negocia o preço da roupa, mas quando está velho joga fora como um boi de piranha, passando de pai para filho como se fosse empresa. Quando se consagra aquele que fala mais bonito, tem um dízimo maior. Uma igreja que não respeita. Observe os nossos cultos. Nossos cultos não são cultos. Eu não sei se vocês já viram, eu já olhei umas 5 vezes com as pessoas andando aqui dentro. A minha vontade era de ser um pouquinho desequilibrado, como alguns companheiros meus são. Mas Deus me deu equilíbrio. Mas me magoa. Quem já foi católico romano aqui? Quem ia na missa? Onde fica o banheiro da igreja católica? Se tem, ninguém sabe. Nunca vi uma missa as pessoas andarem. Nunca vi diácono parar um menino padre para dar água para ele. Nunca vi crianças correrem no meio da missa. E a gente fala que lá é Babilônia. Se lá é Babilônia, o respeito que eles têm pelo culto, que é a nossa igreja? A pessoa podia ter ido no banheiro antes do culto. É 1h30. Podia ir no banheiro depois do culto, mas não vai no meio do culto. E nunca vai sozinha, leva 2 testemunhas para ver a obra que ela criou lá no vaso sanitário. E sério, a pessoa recebe uma unção da salvação, acho que é a unção desce para a bexiga. Pode ser o alto de uma montanha, gente, onde só tem a terra, pedras e galhos secos. Se Deus se manifestar numa sarça e o curioso crente quiser chegar perto, pode chegar, mas antes tem que obedecer. Quer chegar perto, Moisés? Quer? Tira as alparcas dos pés. O que faz esse lugar ser santo não é a placa da igreja que está lá fora, não. É uma presença invisível que está aqui. É a glória de Deus que está aqui. É o que arrepia o nosso
nosso corpo faz a gente chorar. É o que arranca línguas estranhas do seu peito. E é isso que traz as profecias e os sinais. Mas como não há respeito, não há línguas. Como não há línguas, não há interpretação, não há profecia. Nossos cultos viraram cultos motivacionais. Reuniões onde os nossos pastores hoje em dia estão se adaptando em ser coaches. Não querem mais ser pastores. Alguns da minha época que são pregadores não são mais pregadores. Não, eu sou coach agora. Eu dou palestras motivacionais de autoajuda em igreja. Cobro lá R$100 por cabeça. Não prego para multidões, prego para 100, mas 100 que pague 100, 100 vezes 100. Calcule quanto eu vou ganhar. Aí eu venho e começo a falar para você: Jesus te ama. Não importa o que você fez no verão passado. Não importa se você se acha feio. Não importa que você assim ouça as minhas palavras motivacionais, você vai ver que mesmo sendo zarolha, você vai se sentir Brad Pitt no fim dessa pregação. Que autoajuda, não venha para a igreja. Vai na banca de revista. Compre o último livro do Dr. Lair Ribeiro. Aqui não é lugar de receber autoajuda. Aqui é lugar de receber ajuda do alto. E como é que recebe ajuda do alto? Olhando para o pregador o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que foi batizado no monte de vinagre, com esse olho seco, segura, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vem para o culto pentecostal, cruza os braços, toca essa desgraça de chiclete na boca e trava, e vive com essa boca de aço, essa língua de pedra, esse queixo de concreto. Aqui não, Satanás! Aqui ainda é o recanto da mães, líderes, obreiros, me escutem. Perdemos uma geração inteira. Perdemos uma geração inteira. Se você tem uma filha adolescente, você sabe do que eu estou falando. Mesmo criada e criada na igreja, tente tomar o celular da sua filha de 15, 16 anos. Ela chama um conselho tutelar para você. Direito adquirido. A mãe não pode entrar no quarto da menina, porque é direito inviolável. Nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, eu tenho um amigo, pastor, que está preso. Acordou um grito no quarto da filha, ele entrou no desespero achando que era um assalto. Pegou a menina de 14 anos com um namorado na cama. Claro que o pai vai ficar bravo. Ele deu um grito, ela discou 911. A polícia chegou e levou o pai preso. Crime inafiançado. Lei da palmada. E por aí afora começam as aberrações. Um crente da minha época ia à igreja quase todo dia. A gente estava no deserto. A gente não podia ir para shopping, não podia ir para cama de bola, não podia jogar, não podia fazer nada. Nossos pais diziam assim: vamos plantar no futuro, vamos orar. A gente se trancava na igreja. Aí depois que você cresce numa igreja como eu cresci, quem te tira dos caminhos do Senhor? Bíblia todo dia, oração todo dia, jejum, escola dominical, culto de doutrina. Aí pega a geração de hoje. O homem moderno, por causa da bênção, da oração dos nossos pais, todo mundo comprou sua casa, seu carro. Aí para manter o carro e a casa, ninguém tem tempo de ir na igreja. Eu vou à igreja aos domingos. Então vá. Você vai muito bem à igreja aos domingos, um mês, um ano, 2. Daqui a pouco você já não começa mais a ir todo domingo também. Eu vou lá para ouvir a mesma coisa. Já tem crentes que só vão em Santa Ceia, uma vez por mês. Isso, a minha geração que foi criada na igreja. Agora vamos falar dos filhos desses crentes. Como esses crentes trabalham muito, que tem muita responsabilidade, muita conta para pagar, vão à igreja no máximo 2 vezes por semana.
vezes. Chegam depois que o culto começou e saem antes do culto terminar. As pregações são pífias. É pregação de conquista. É mensagem de revolta. É mensagem de trazer o céu para a terra. Não se corrige mais ninguém. Não se fala de santidade, de pureza. Nada. É só conquista. Você vai vencer, vai conquistar, vai chegar, vai tomar, vai viver. Isso os adultos. O pai e a mãe que vêm 2 vezes no máximo por semana, quantos dessas 2 vezes trazem os filhos? Uma. Aí, se tiver uma escolinha para as crianças, uma professora crente, essa criança ainda vai ter um alimento de 1 hora por semana. Mas a maioria das igrejas coloca uma televisão e bota a criança para brincar. Isso no domingo. Respire fundo. Beto, onde é a música? É segunda-feira. A mãe leva o filho para a escola. Agora foi aprovada a lei de período integral na escola. As crianças vão ficar na escola 8 horas. Tomar café e almoço. E o pai e a mãe aplaudindo. Graças a Deus. Meu filho não vai ficar na rua, não vai se envolver com gente ruim. Eles vão para a escola. Se tem algum pai aqui, alguma mãe, cujo filho foi honrado, agraciado por Deus de passar numa universidade federal, você deve saber o que o seu filho deve estar passando. A menina e o menino entram na universidade federal como menino e menino. Em 2 meses, você não reconhece mais seu filho em casa. A menina virou homem, o menino virou mulher. Mudaram a roupa, mudaram o cheiro, começaram a fumar maconha, começaram a dizer: não, esse negócio de religião é papo que não é cabeça. Nossas crianças vão para a escola hoje, escutam a professora falar assim: menininho de 4 aninhos, bebê, esse piu-piu que você tem no meio das suas pernas não te define como homem, tá? A garotinha, a menininha que você tem entre as suas pernas, não te define como menininha, tá? Você vai ser mulher ou homem quando você crescer e escolher o que você quer ser. Olha aí, Deus. Aleluia. Professores ateus, professores marxistas, comunistas, plantados para destruir uma geração. Aí essa criança ficou 1 hora por semana na igreja e ela passará 8 horas por dia numa escola assim. 40 horas por semana contra uma de Bíblia. Então vontade de chorar. Eu entendo hoje o que aconteceu quando eu entrei na Europa a primeira vez há 25 anos atrás e fui ver aquelas igrejas gigantes vazias. Hoje eu entendo o que eu vi pelo mundo há 25 anos atrás. Templos gigantescos com meia dúzia de crentes de cabelos brancos. E se perguntou onde está todo mundo assim: ninguém mais vai em igreja. Não acreditam mais em Deus. Paulo pregou na Itália. Paulo pregou em Milão. Eu estive em Milão pregando. E eu contei, num raio de menos de 1 quilômetro, 8 igrejas erigidas a Satanás. Igrejas do diabo, com a Bíblia do diabo, com sacerdotes do diabo, com direito a sacrifícios. Essas igrejas estão morrendo. E a culpa é nossa. Se não mudarmos hoje, se não tirarmos essa geração nossa do conforto, se não ensinarmos os nossos filhos, se eles não orarem, não jejuarem, não sentirem o peso da vida, se eles não passarem por lutas e provas, nunca vão buscar Deus. As crises que os nossos filhos têm são crises na alma. A menina trancada no quarto ao choro, amanhã ela está agarrada com o celular. Que foi, filha? Está todo mundo falando de mim. Ela tem 3 seguidores nesse curso. Está todo mundo falando mal de mim. Eu quero me enforcar. Mandaram agora para mim, eu estou dentro do carro. Uma menina se enforcando por causa de um aplicativo que ensina a criança a se enforcar. E aí, os psicólogos não sabem o que fazer. Aí quando eu, Marco Feliciano, põe no meu Facebook a seguinte pergunta: depressão é doença física ou é demônio? Eu vi matéria no G1.
Tem que dar explicação para a Jovem Pan. Matéria na Folha de São Paulo. Pastor atrela uma doença que é o mal do século a demônios. Eles podem acreditar que o Brasil perdeu para a Bélgica porque o símbolo da Bélgica é um demônio. Eles podem parar o jornal o Globo Esporte e falar assim: a zica que deu com o Neymar é por causa da maldição, não sei do que. Quem viu essas coisas? Eles podem falar essa porcaria. A sua patroa, que não acredita em Deus, você vai lá no quarto dela, tem um copo de sal grosso com a cabeça de alho dentro. A atriz que não acredita em Deus anda com cristais aqui no peito. Eles podem acreditar nessas coisas. A religião afro é muito protegida. Qualquer terreiro de macumba é muito protegido. Eles podem acreditar que os passes lá funcionam. Mas eu como pastor, não posso falar que demônio provoca doença. E sabe o pior? Não vem um para me defender. Não vem um pastor para me defender. Não vem um dos grandes da televisão dizer: ei, calma aí, a nossa fé é assim. Jesus, quando esteve na terra, falou de doença e de espíritos de enfermidade. Espíritos que provocam doença, e Jesus expulsou eles, e Ele nos deu autoridade para expulsar. É claro que a pessoa tem que procurar ajuda profissional. Se tiver dinheiro, vá. Se tiver uma família para ajudar, melhor ainda. Mas se tiver uma igrejinha de oração no fogo, vai lá. Você começa a entender onde nós estamos entrando. Estamos entrando por um funil que não tem saída. Ou a igreja se levanta agora. Então, nós não vamos ter igreja mais agora. Essa semana a revista Veja trouxe uma matéria. O título da matéria era assim: pastor mata 2 pessoas e enterra no fundo da sua casa. O brasileiro não lê matéria, só lê o título. O brasileiro é uma anta. Eu sempre vendi livros e CDs e DVDs. Para cada 100 DVDs eu vendi um livro. O povo prefere ouvir do que gastar tempo para ler. A pessoa só lê o título. Aí eu fui ler a matéria. A matéria assim: pastor de ovelhas na Nova Zelândia mata 2 alpinistas e enterra no fundo da sua casa. Mas por que a porcaria do jornalista não colocou logo lá em cima que não era no Brasil e era pastor de ovelhas de verdade, pastor que tinha ovelhas, roceiro? Pergunte para mim por quê, pastor? Porque isso é uma mensagem subliminar para o cérebro do brasileiro. Toda vez que vê a palavra pastor, sentir uma repulsa. Toda vez que... Alguém conhece a religião do Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, preso? Alguém sabe qual é a religião dele? Não sabe? Leonel Brizola? Também não. Geraldo Alckmin? Não sabe. E por que todo mundo sabe a religião do Marcelo Crivella? Por que quando eu falar dele, fala bispo Marcelo Crivella Universal? Tem 513 deputados nesse Brasil. Por que só eu me chamo de pastor? Tem quase 100 pastores lá em Brasília. É a maneira deles botarem carimbo na sua testa e mandar uma mensagem para as pessoas: isso é um pastor, e pastor só rouba, pastor só mente. Você está entendendo a linguagem do mundo? O mundo conspira contra a igreja, e a igreja não faz nada. Não, pastor, a gente ora. Não seria a nossa oração o reduto dos covardes? Por que a gente só ora? Por que a gente também não cobra? Por que a gente não vai para a rua? Está o aborto para ser aprovado. Cadê uma manifestação contra o aborto? Teve a marcha para Jesus, 2 milhões de crentes na rua, não foram? Foram tudo dançar e sambar. Eu não vi uma faixa dizendo: somos contra o aborto. 2 milhões de pessoas aqui, somos contra o aborto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Todo mundo só quer o carnaval da via pública. Querem pular igual canguru ao som de um cantor gospel moderno que está sempre na Rede Globo. Reúne 2 milhões de crentes na rua e não tem uma cura de dor de dente. Não tem um cego que enxerga. Não tem um paralítico que anda. Pregação não tem, mas cantor para pular vai todo mundo. Ninguém quer levar um profeta para
pregar. E nós queremos ir para onde desse jeito, igreja? Geração da montanha, geração do alto, do conforto, geração da Netflix, geração do celular de última geração, geração que não carrega mais a Bíblia, porque a Bíblia não é uma indumentária bonita para ornar com a roupa da garota. Não, pastor, eu tenho a Bíblia aqui, mas a Bíblia não é só um livro, é uma identidade, é a espada, é a nossa marca. Oh, pastor, então quer dizer que eu não posso ser moderno? Pode, deve. Você não pode ser mundano. Você pode ser para frente, mas não pode deixar Jesus para trás, não. Você pode aprender a falar inglês, mandarim, chinês, mas não pode parar de falar na língua dos anjos. Você pode sentar com os príncipes da terra, mas não deixe de sentar com os santos do Senhor. Porque o que nos sustenta não é o homem. O que nos sustenta não é o governo. O que sustenta a nação eleita é o eterno. Ele está aqui conosco nessa noite. Pedro desceu. Baraque ia descendo e olhando Débora. Lá vem a velha. Quando chegaram em certa altura, Débora disse: Baraque, agora você continua aí, porque daqui eu não desço mais não. Mas você disse que ia descer, eu não falei até onde. Por que você não vem com a gente para peleja? Baraque, alô, 90 anos. Não consigo pegar a espada não, meu filho. E você vai fazer o que, Débora? Eu vou ficar nessa pedra aqui, ó, uma penha. E você vai ficar aí por quê, Débora? Vem cá, Baraque, vem ver o que eu vejo daqui. E Baraque olha e vê os carros de Jabim lá embaixo. Débora está num lugar que nenhuma flecha pega ela. Ela vê o inimigo vê ela e diz assim: você vai ficar fazendo o que aqui, Débora? Assistindo? Não, meu filho, eu vou lutar também. E você vai lutar que jeito, Débora? Eu vou lutar assim, ó. Você acha que a gente vai vencer? Assim diz o Senhor, Baraque. Antes de você chegar lá embaixo, o exército de Deus chega primeiro. Baraque empolgou e gritou para os 10.000 soldados. Débora falou que Deus vai mandar o exército. Imagina a conversação entre os soldados. É hoje que a gente conhece Miguel. É hoje que Miguel vem com espada, trouxe o exército dele. Ela falou que o exército vai descer. Mas ele chega antes de nós, não vamos ficar atentos, não vamos descer até lá embaixo, não vamos esperar o exército de Deus descer primeiro. Aí só vai entender o que eu prego quem lê o capítulo 5 de Juízes, o cântico de Débora. Aí Débora vai cantar assim: e enquanto eu orava, ouviu-se um trovão, as nuvens fecharam e começou a chover. A chuva desceu. A chuva chegou lá embaixo antes de Baraque. E Baraque falou: Débora, cadê o exército? Aí, Baraque, a chuva, Baraque. Na chuva é exército. Baraque, contempla o que Deus está fazendo. Olha lá para baixo. Quando a Baraque olhou lá para baixo, a terra já era um vale. Só que de tantos carros há 20 anos passar por cima das pedras, foi esmiuçando tudo. A terra foi ficando fofa, é deserto, não chove. Meu Deus! Aí a chuva começa a cair na terra fofa. Chuva com terra vira lama, barro. Lama e barro com um carro pesado em cima, o que acontece? Oh, glória! Oh, glória! Os carros de ferro que metiam medo durante 20 anos começou a afundar. Pior, está um soldado amarrado no outro, não consegue sair para ir lá desatolar. O homem está segurando, está igual caranguejo, vai para cá, outro vai para lá. Os carros afundaram, os cavalos afundou, 900 carros afundados. Baraque lá de cima
deu ordem aos arqueiros: flecha neles. Flecha neles. 20 anos de sofrimento acabam em 5 minutos. 20 anos de luta em 5 minutos chega ao fim. Por quê? Porque nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará. Deus só precisa encontrar umas Déboras aqui nessa madrugada. Deus só precisa encontrar um remanescente aqui no meio. Esse povo que ainda sobe monte para orar. Esse povo que ainda empresta a boca para ser profeta. Esses homens e mulheres que não têm medo da mão do homem, mas que temem a mão de Deus. Eu profetizo que Deus suscitará desta vigília alguns soldados, alguns pastores saindo aqui para incendiar seus ministérios. Olha só o que vai acontecer: as pregações serão as mesmas, mas a unção será tão pesada que os senhores vão se assustar quando pregar. As músicas que vocês cantarem e tocarem serão as mesmas, mas os crentes vão perguntar: que música é essa? Porque o poder não está na nossa voz, não está aqui. O poder não está aqui, o poder está aqui, ainda está aqui, o poder está aqui. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus de novo aqui na vigília. Feche os seus olhos e receba um toque da presença de Deus sobre a sua cabeça. Receba dons esta madrugada. Volte a profetizar, volte a cantar, volte a pregar. Não deixe nada, não deixe ninguém tirar a palavra da verdade dos seus lábios. Vamos salvar os nossos filhos. Eu tive uma experiência com Deus há 2 dias atrás. Foi uma experiência tão linda. Eu gostaria que meu Deus desse essa experiência para todos os pais e mães que estão aqui. Antes de sair para a viagem, consegui levar minha família toda no monte para orar comigo. Fazia tempos que eu não fazia isso. A minha filha mais velha, de 23, a de 17, a de 16 e a esposa. Nós chamamos amigos, eu disse: vamos orar. Eu orei primeiro, porque criança, adolescente, você sabe como é, cheio de tarefas. Aí eu liguei com toda a educação do mundo, escutei elas respirarem. Falei: vamos com o papai vai começar uma carreira agora de viagem, venho para casa uma vez por semana agora até outubro. E todo mundo foi. Chegamos no monte, cada uma se ajoelhou, eu tirei até uma foto, sem elas verem. Adolescente para tirar foto é uma prova na vida. Aí elas ajoelharam e eu comecei a orar. E eu não orei como o homem que ora, eu orei como sacerdote da minha casa. De pé orei, entrei numa guerra pela minha família. E orei com uma intensidade que o céu desceu naquele monte. E orei com imposição de mãos sobre as minhas filhas e sobre a minha esposa. Eu abençoei a minha casa e proibi o diabo de tocar na minha família. E quando terminei, as meninas estavam todas chorando. Vamos de novo. Fizemos uma rodinha para a gente terminar orando. E eu falei para minha filha mais velha: nunca que eu ia fazer isso. Falei: filho, você pode orar para encerrar isso? Posso? Já foi uma vitória para mim. E ela começou a orar. Eu fui tão tocado por Deus que eu nunca tinha visto a minha filha orar daquele jeito. Ela orou com um coração, ela orou com uma paixão. E ela orava com lágrimas. E quando ela estava terminando, ela quase me matou. Ela disse assim: papai do céu, me dá 1% do que o Senhor deu para o meu pai.
50% do que o Senhor deu para o meu pai, que quando prega, quando ora, leva as pessoas aos seus pés. Aquilo me tocou profundamente. Aí eu abracei ela e disse: filha, Deus não quer te dar 1%, Deus quer te dar o dobro do que Ele me deu. Mas custa renúncia, filha. Custa você deixar a sua vida prodigiosa, de menina que estuda em universidade, onde só tem pessoas finas, e se afastar. Custa sacrifício. Quem quer ser amigo de Deus não pode fazer menção às amizades dos homens. Quem quer ver o que ninguém viu, tem que ir onde ninguém foi. E eu pude por uma hora ministrar ao coração das minhas filhas como tudo começou na minha vida. Menino, cortador de cana, que congregava numa igreja desse tamanho, não tinha ninguém que sabia ler nem escrever. Os cultos eram tão abençoados. E uma irmãzinha analfabeta pegou a Bíblia, um dia chegou em mim e disse: sabe esse livro, você gosta dele? Eu disse: gosto. Eu li ele inteiro com 9 anos de idade. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia com 9 anos, de capa a capa. A Bíblia católica, eu era coroinha na igreja católica. E ela disse: conhece as histórias? Eu disse: conheço. Ela disse: Deus me disse que quer que você escreva a história da capa da Bíblia para frente. Eu disse: como assim? Ele falou que aqui tudo já aconteceu. Paulo passou, Pedro passou, João passou, Moisés, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Ruth, Esther, Sara, Maria, Priscila, Áquila, Filemon, todos já viveram. Ela disse: agora é o seu tempo. Faz a sua história acontecer. E eu falei para ela: mas eu sou um cortador de cana, eu não tenho pai, eu moro numa casinha com 12 pessoas em 2 cômodos. E a velhinha olhou para mim e disse assim: creia, sonhe alto, porque Deus é Deus de sonhos, José. E eu sonhei. E você acha que eu não encontrei assassinos de sonhos? Você acha que eu não encontrei pessoas que me julgavam pela minha condição financeira, por eu não ter cultura na época, por ser um menino da rua? Eu passei por tudo que você possa imaginar. E cheguei aqui por quê? Porque eu nunca deixei ninguém se intrometer entre a minha comunhão e Deus. Deus não busca a tua perfeição, Deus busca a tua sinceridade. Deus não espera o máximo de você, Deus espera o mínimo, mas o mínimo que vem com o coração. O que Deus fez na minha vida pode fazer na vida de qualquer um aqui, ou muito mais. O que eu tenho que fazer, pastor? Creia, sair da zona de conforto. Vem para o vale. Pastor, mas o vale é sofrido. Quem disse? Mas quem tem chamada, meu filho, se for para a casa de Potifar como empregado, entra como empregado e 2 meses depois está mandando na casa de Potifar. Aí vai preso, chega na cadeia como preso comum, em 2 meses está mandando na cadeia. Aí tira da cadeia e põe na casa de Faraó, 2 meses está mandando o reino inteiro. Você entendeu isso? A bênção te segue por onde você for. O que não pode é sentir pena de si mesmo. O que não pode é esperar que as coisas aconteçam de qualquer jeito, ficar de braços cruzados, vendo a banda passar, lamentando. E isso não te traz nada. Mas se você juntar meia dúzia de crente doido, maluquinhos, que sentam para escutar a pregação ainda, que vai para o monte orar até o graveto incendiar, se encontrar aqueles crentes que ainda oram nas casas, se achar Deus essa noite uma menina que vai falar: pai, eu faço um voto, 30 dias sem Instagram, pai. Já é um começo. Senhor, uma semana sem WhatsApp, aí é demais, pastor.
pastor. Luta! Renuncia a alguma coisa, mostra para ele que você quer. E você vai ver onde ele vai te colocar. E você vai ver como será o pagamento. E você vai ver onde ele colocará o seu ministério. De uma coisa eu sei: o exército está pronto para nos ajudar. Está vindo chuva aí. E os carros de ferro vão virar sucata. E Jabim vai correr pela montanha. E 20 anos de luta vai acabar em 5 minutos. E o seu sofrimento será transformado em um tempo de glória. E a sua casa não se perderá. E os seus filhos contarão uma história para os filhos deles, que um dia o pai e a mãe guerrearam. E até Jesus voltar, tu e a tua casa servirá ao Senhor. Servirá ao Senhor. E se alguém acredita isso, fique de pé comigo, por gentileza. Pegue a mão de quem está do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Só tem um jeito de Deus fazer o céu descer. E a gente ainda chama ele de Pai Nosso. Ele não é Pai meu, é Pai Nosso. E o que ele deu para mim pode dar para você também. Vamos buscar essa madrugada por 3 minutos. Feche seus olhos. Eu posso te trazer até aqui, daqui para frente com você. Levante as duas mãos para o céu, chacoalhadas. Senhor, coloque uma unção nova nessas mãos. Coloque uma unção de cura, de batismo com o Espírito Santo, de libertação, de transferência de dons. Onde eles colocarem a mão deles, ó Pai, faz o céu descer. Abrace alguém do seu lado e profetiza sobre ele nesta madrugada. Profetiza sobre ela. Deixa o céu
Senhor vai chover na nossa casa, vai chover nas universidades do Brasil, vai chover nas nossas igrejas, vai chover no Congresso Nacional, vai chover no Palácio, vai chover no STF, vai chover nas prisões do Brasil, vai chover pelas ruas, becos, campos e valados. Manda o seu exército atolar os carros do diabo na lama e dá arco e flecha para a sua igreja. E nós vamos vencer esta batalha, Pai. E a nossa casa será livre. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Para encerrar, abra a mão direita e diga: todos os demônios que lutaram contra os meus filhos, eu ordeno, vem para a palma da minha mão, fecha a sua mão, conta até 3, você joga no chão e pisa em cima, e aí você abraça alguém e diga para ele: vamos recuperar o tempo perdido. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, sua igreja vai crescer a 100 por 1. 2,5, o Brasil será chamado de terra da salvação. 3, jogue no chão e pise em cima. Puxa a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos dessa criatura do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho. Valeu a pena? E olha que a vigília só está começando. Isso aqui é o primeiro tempo. O melhor vem por aí. Posso voltar outro dia aqui? Posso trazer o pastor Roberto comigo? Então vai ser um prazer voltar aqui. O pastor pediu para eu fazer uma coisa antes, porém queria fazer um agradecimento. Queria agradecer os irmãos que estão nessa vigília, que na última eleição lembraram de mim e me deram o seu voto para eu ser deputado federal. O pastor Roberto recebeu votos para ser deputado estadual. E eu peguei, eu acho que a pior legislatura da história. Não é fácil. Houve um tempo em Brasília que a gente escolhia entre o bom e o ruim. Agora a gente tem que escolher entre o ruim e o pior. Você ri, né? É ruim com o Temer, é pior sem ele. Já caiu a Dilma, se cair ele,
Veio o Rodrigo Maia, Caio Rodrigo Maia, porque o sogro dele é o gato Angorá da lista da Odebrecht. Caio Rodrigo, aí vem o... Como é que é o nome do presidente do Senado? Eunício de Oliveira, tem 25 processos, cai ele também. Você está entendendo? É um ciclo vicioso. Só tem um jeito, em outubro, nas eleições. Até lá a gente tem que orar. Qualquer pessoa lá fora pode murmurar do governo, a igreja não. A igreja tem a Bíblia. Romanos 13, toda autoridade completa é constituída por quem? Seja ela boa ou ruim. E a Bíblia diz: orai pelas autoridades. É para orar, não é para você ir no Facebook falar besteira, propagar mentira. Colocaram uma foto minha com o Temer esses dias, me chamaram de bandido. Justo ele. A foto foi tirada de um vídeo gravado há 3 anos atrás, quando ele não era presidente, e ele estava pedindo oração. A gente ora até pelo bandido, como é que eu não vou orar pelo vice-presidente? Não, mas aí os crentes pegam como se fosse antes. Olha aí, ó, quem apoia corrupto é corrupto também. O infeliz nem sabe que às vezes a gente sacrifica o nome da gente para proteger a família dele. Porque se o Temer caísse em outubro, teríamos hoje 30 milhões de desempregados. Não chegamos a isso porque seguramos aquela praga que está lá. O resto é no joelho. Amém, igreja? Amém. Eu creio que um dia o Brasil vai respirar. Um dia nós vamos ouvir a voz do Brasil. E o jornalista vai falar: com a palavra Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o programa assim: cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Você crê nisso? Então me ajuda, poxa. Esse ano eu não sou candidato a presidente da República por culpa sua. Pergunta por quê? Você foi votar no Tiririca. Teve 1 milhão de votos. Se eu tivesse tido 1 milhão de votos, hoje qualquer partido me daria a legenda para ser candidato a presidente da República. O Bolsonaro recebeu a legenda porque ele foi o 3º deputado mais votado do Brasil. Eu fui o 4º. Em 513 ele foi o 3º, eu fui o 4º. Já pensou se a igreja tivesse se unido? Porque aqui cada igreja tem seu candidato. E eu não posso chegar perto dessas igrejas grandes agora. Eu sou proibido de chegar na calçada da minha igreja, Assembleia de Deus do Belém, porque lá já tem um candidato da convenção. Aí eu queria saber o que esses candidatos fazem lá em Brasília. Tem 20 deputados evangélicos de São Paulo, em Brasília. Desses 10 são pastores. Tenta lembrar o nome de 5. Mas tem um que você sempre vai lembrar: Feliciano. Também eu estou todo dia numa enrascada. Todo dia eu apanho. Internet, é rádio, é televisão, é jornal nacional. O sangue de Jesus tem poder. Quando vocês me verem lá, vocês já nem oram mais. Daqui a pouco ele sai dessa. Por que eu apareço? Porque você me mandou para lá. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Assim como eu estou aqui pregando cheio do Espírito Santo, eu o parlamento cheio do Espírito Santo. Todos naquela casa me respeitam. E os que não me respeitam, os que dizem que me odeiam, me invejam. Até aqueles lá do BBB. Né? Então Deus tem me abençoado, porque vocês têm orado. Mas se a gente buscar um rumo, nós podemos virar o Brasil do avesso. Somos 30% da nação. 60 milhões de evangélicos hoje. 30 milhões votam. Se a gente tem um nosso hoje, a gente já manda ele para o 2º turno. Já pensou daqui 4 anos? Daqui 8 anos? Seremos a metade da nação brasileira. Nós podemos sonhar. Por que Deus levantou José? Deus levantou José para governar o Egito, que estava passando por uma crise de fome. E nisso ele trouxe a família dele. E ele protegeu a família dele. Entendeu aí, gente? Deus pode levar um dos nossos lá para proteger a igreja. Amém? Muito obrigado. Terminando. Quem aqui está desempregado? Quem não tem casa própria? Quem não tem carro? Quem está endividado? O sangue de Jesus tem poder. Tem algum empresário aqui, microempresário, profissional liberal, precisando de um ajuste lá na empresa, um toque de Deus? Tem alguns.
Tem alguém aqui que além de todo esse sofrimento, a sogra mora na mesma casa? É só eu? Tá vendo? Vocês têm que orar por mim mais, né? É brincadeira. Todo gente fala da sogra apaixonado por ela. Você acredita que ainda há profetas na casa do Senhor? O pastor que fez essa vigília falou aqui para mim: pastor, pede para os irmãos abençoar a gente com uma oferta, pelo menos para pagar aqui a energia dessa noite. Não seria nem preciso eu pedir, qualquer um aqui pedindo, o povo ia abençoar. Mas eu acho que o pessoal acredita muito na minha oração, porque só pode orar por prosperidade quem é próspero. De cortador de cana, hoje eu sustento 100 famílias todos os meses. E moro na mesma cidade onde eu cortava cana. E tem uma casa mais bonita da cidade. E no fundo da minha casa tem um castelo de 2 andares com 2 torres. Tem uma ponte que passa por cima de um lago ainda. Pastor, o senhor está falando isso para me afrontar? Não, estou falando isso para te provocar. Para você perguntar como um cortador de cana chega hoje a ser deputado federal. Dá para acreditar que eu fui cortador de cana? Olha a minha verborragia, a minha eloquência. Dá para acreditar que eu fui cortador de cana? Como isso, pastor? Milagre. E tudo em reuniões como essa. Aleluia. Você crê em milagre? Eu creio. Feche os olhos. Pai, os seus filhos vão ofertar nessa hora. Um dia eu ofertei. Eu dei tudo que eu tinha, Pai. E ainda fiquei triste, porque era R$5 e eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Terminou aquela reunião, Pai, eu fiquei bravo. E o ônibus ainda parou na minha frente para me provocar. E eu andei quilômetros a pé murmurando. Nem a minha murmuração, Deus, tirou a bênção. Porque quem planta, colhe. Quem planta muito, colhe muito. Quem nada planta, nada colhe. Que os seus filhos hoje plantem aqui nesse ministério. E tudo que eles plantarem volte para eles em forma de um milagre. Amém, igreja? Tome seu assento então. Você vai preparar uma semente. Eu não sei como é que vai ser recolhida a oferta, pastor. Tá. As irmãs vão